Fala galera, bem-vindos ao Estratégia Concursos. Eu sou o professor Renato da Costa e vou estar trabalhando hoje essa revisão de informática para o concurso do TJ, do Distrito Federal e Territórios. Bom, nosso objetivo vai ser corrigir questões recentes das principais bancas, priorizando o CESP, que a gente imagina que venha a organizar novamente a prova, tendo em vista que foi a organizadora do último concurso, mas também trabalhando um pouquinho de FCC, que é uma banca muito forte em tribunais, de um modo geral, pelo país. Bom, vamos lá, galera. Vamos começar a brincar. Primeira questão. A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft Excel 2010 não diferencia letras minúsculas e maiúsculas. Assim, as fórmulas soma de C5 até, o dois pontos é um até, C10, e soma de C5 até C10 com tudo maiúsculo, produzirá o mesmo resultado. A questão está certa. O que vocês têm que saber? O Excel ele vai ignorar maiúsculas e minúsculas, e inclusive o Excel ainda tem um detalhe, ele ignora a acentuação. Então, se você esquecer de colocar acento em média, máximo, mínimo, são funções que deveriam ser acentuadas, mas se você esquecer não tem problema. Agora, um detalhe interessante, muitas provas cobram calc, que é o software equivalente no LibreOffice. Na filosofia do software livre, a gente tem o calc como equivalente ao Excel. No calc, aí é um detalhe exclusivo dele. Maiúscula ou minúscula não faz diferença, mas se esquecer o acento dá erro. Então, no calc, as funções têm que ser necessariamente acentuadas. No Excel, tanto faz. Então, a questão número 1 está correta. A gente apenas acrescentou essa informação acerca do Excel e do calc, mas para tornar a questão mais produtiva aí. Vamos lá, questão número 2. Questãozinha número 2. Em uma pesquisa por meio do Google, o uso da expressão concurso FUB, entre aspas, o que as aspas fazem? Restringe a busca a uma expressão exata. Então não é qualquer concurso, é concurso FUB. Concurso FUB, tem que ser essa expressão exata. Vou dar um outro exemplo. Se eu colocar Renato da Costa sem aspas, é possível que apareça um resultado José Renato e João da Costa. Porque tem as palavras Renato da Costa, ainda que sejam espalhadas em qualquer posição da página. Se eu coloco Renato da Costa entre aspas, eu restringi essa expressão exata. Pode ser o Renato da Costa Silva, Renato da Costa de Souza, mas vai ter que ter Renato da Costa junto. Então, as aspas restringem a busca a uma expressão exata. Então, ele colocou concurso FUB, hífen, é o sinal de menos, nível médio também entre aspas. Então, vai ter que ser qualquer página que tenha concurso FUB, mas que não faça referência a nível médio. Não pode aparecer nível médio junto. Pode aparecer nível superior, porque não é nível médio, está entre aspas. Beleza? Agora, um detalhe, se ele colocasse menos nível médio sem as aspas, ele ia estar negando apenas o nível. Ia estar procurando o médio. Porque o hífen, ele só vai excluir do resultado da busca a palavra que está adjacente, imediatamente direita. Se eu coloco sem as aspas, teria que ser sem nível, mas com médio. Se eu quisesse negar as duas, eu teria que colocar um hífen na frente de médio. Mas se eu faço isso, por exemplo, o nível superior também não entra, Aí eu teria que deixar o nível sem hífen e negar apenas o médio, para que pudesse ter o mesmo sentido, pudesse ser próximo. Beleza? Agora, do jeito que ele colocou, não pode ter nível médio, porque nível médio está entre aspas, então ele está negando a expressão exata nível médio. Vamos continuar a leitura. Após a digitação dessa sintaxe no Google, incluindo as aspas duplas, o Google permite encontrar informações somente dos concursos de nível médio da FUB. Então essa questão está errada, beleza? Google é um assunto, gente, que parece bobo, mas que sempre cai nas provas e muitas vezes gera
bastante dúvida, porque são comandos do Google, comandos de pesquisa avançada, que muitas vezes o usuário que não está estudando para concurso desconhece. A gente tem, por exemplo, file type, site, in URL, in text, in title, info. Há uma série de comandos exclusivos do Google. Vocês têm que conhecer, procurar na ajuda do Google, assistir às aulas teóricas acerca do Google. Vale a pena, gente. Conhecer os operadores, né? A funcionalidade das aspas vocês já viram, do sinal de hífen vocês já viram, mas tem vários outros. Tem o asterisco, tem o til, tem o pontinho, pontinho, tem o arroba, tem o dólar, o cifrão. Cada um deles tem uma função no Google. Isso também cai em prova. Beleza? Tem que saber que a gente pode pesquisar por imagem, não somente por texto, mas a gente pode pesquisar por imagem, por vídeo. E características. O que eu posso fazer numa pesquisa por imagem? Eu posso pesquisar pelo tamanho do arquivo, pelo formato do arquivo. Então, existem vários detalhes aí que precisam ser vistos, precisam ser trabalhados. A questão número 2 está errada, beleza? Vamos para a questãozinha número 3. Agora é uma questão da Fundação Carlos Chagas, do MPE de Pernambuco, colocando Excel, Calc, planilha. Ele fala planilha do Calc, mas não faz diferença, né? Excel e Calc têm a mesma sintaxe, a mesma estrutura para a criação de fórmulas, de funções. O que ele está querendo? Para somar na célula B8 os valores do intervalo de A3 até A7, somente quando os valores correspondentes do intervalo de B3 a B7 forem positivos. Então ele quer somar os dados dessa coluna, mas só dos positivos. Ele vai querer somar aqui o 30, o 290 e o 1200. Ele não vai somar o menos 50 nem o menos 120. Essas duas vão ficar de fora. Ou seja, ele vai somar esses 1.000 com esses 9.000 com esses 10.897. Se ele quer somar apenas o que possui lucro positivo, ele quer condicionar a soma. Para isso a gente tem a função soma-se. Não podia ser feito com se? Não. Por quê? Porque ele vai ter que analisar um intervalo e verificar, de acordo com o critério, todos os elementos daquele intervalo. Então, ele não tem um único teste lógico para poder retornar verdadeiro ou falso. Eu não posso usar o se. Eu vou ter que usar a função soma-se. Qual é a estrutura, qual é a sintaxe da função soma-se? Igual a soma-se, intervalo, critério, anota aí, e intervalo da soma. A letra está ruim. Legal, eu estou ditando soma-se, intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. Então, qual é o intervalo que ele vai analisar o critério? A sintaxe vai ser soma-se. Ele vai analisar onde? Ele vai analisar na coluna do lucro. Então, de B3 até B7, se for maior que 0. Se for maior que 0, é um número positivo. Aí ele vai somar quem? Como ele não vai somar a coluna B, eu tenho que especificar o intervalo da soma. Por quê? Ele está somando uma coluna diferente daquela que ele está pesquisando o critério. Então vai ser de A1, A3 até A7. Essa é a sintaxe correta. Então, todas que vocês observarem são maiores que 0. Você tinha que saber que ele primeiro vai olhar na coluna B e depois ele vai somar a coluna A. O critério ele olha na B, a soma ele soma na A. Então vai ficar soma de B3 até B7, maior que 0, A3 até A7. Gabarito, letra B de bravo. Beleza? Na letra D de delta, está invertido. Aonde ele vai olhar o critério é colocado na frente.
no final é o intervalo da soma, beleza? Qual é o intervalo da soma? É o que ele vai somar aqui de fato, 1.000 mais 9.000 mais 10.897. Então ele olha na B e soma na A. Por isso a gente tem dois argumentos aí diferentes para intervalo, ok? Então o gabarito da questão, número 3, letra B de bravo. Vamos que vamos, questãozinha número 4. Para acessar a página pelo qual será possível encontrar a opção que permitirá limpar dados de navegação, históricos, senhas, cookies, etc., das versões mais recentes do Chrome, basta digitar na linha de endereço do navegador o comando. A gente está falando do Google Chrome. No Google Chrome, a gente tem uma barra de endereços, onde a gente vai poder colocar a URL de uma página, né? URL de uma página, que é o http://www, a gente coloca o endereço da página. Agora, o Google Chrome, ele permite que você acesse todos os comandos dele através dessa sintaxe na barra de endereços. Aí, todos os comandos vão ser acessados usando o quê? Chrome, // Então, por aí, tu já mata o gabarito e letra C. Se eu quero acessar o histórico, eu quero limpar os dados, mas para limpar os dados eu vou acessar o histórico, por exemplo. Aí eu vou colocar Chrome, // history. Gabarito, letra C de Charlie. Agora, vejam comigo. Se eu quiser, por exemplo, acessar os downloads, deixa eu replicar a minha tela para vocês. Se eu quiser acessar os downloads, vocês não devem estar visualizando, né? Mas se você na sua casa estiver usando o Chrome e apertar Ctrl J, você vai acessar a janela de downloads. Aí você vai ver o que? Chrome, // downloads. Ctrl J é o atalho para downloads, isso cai bastante em prova, vale a pena anotar também. Se eu pressionar Ctrl H, eu acesso o histórico, aí já muda o finalzinho. O que era download vai passar a ser, olha lá, o histórico. E dentro da janela de histórico existe uma opção, limpar dados de navegação, que é justamente o mérito da questão, por isso ela está correta. Agora, eu não precisava nem pensar na função, porque toda a configuração do Google vai exibir o que? Chrome, // no início. Então, seria possível que aparecesse aqui favoritos, você só tem que pensar em inglês. Favoritos em inglês é bookmarks. Então, a gente tem toda uma sintaxe com palavras apropriadas aí para conhecer, para decorar. Começa a prestar atenção, sempre que você entrar numa janela de configuração, no nome que aparece na barra de endereço. E numa questão de prova, se tiver facilidade em inglês, é só traduzir. Né? Configurações vai ser settings, e assim você vai traduzindo e matando a questão. Voltando para nossa apresentação de slides. Questão número 4, então, ficou letra C de Charlie, ok? Vamos para a questão número 5. O protocolo de transmissão que permite trocas de arquivos grandes e permite também acessar remotamente sistemas de arquivos. Acessar remotamente sistemas de arquivos. O que é isso? Diretórios em um disco. Diretamente entre computadores, sem passar pela web, sem entrar em nenhuma página, é chamado de FTP. Galera, se eu quiser transferir, por exemplo, um arquivo de 100 megas por e-mail, eu não consigo. O e-mail não permite isso. O FTP é um
uma aplicação, um programa, um protocolo que existe desde o início da internet praticamente. Então a gente já tem aí uns 30 anos que o FTP existe, jogando por baixo. O FTP serve para transferência de arquivos, File Transfer Protocol. Eu posso transferir arquivos de quaisquer tamanhos. Então, se eu tiver um arquivo grande para transferir, eu posso usar o FTP. Por exemplo, a videoaula. Eu posso gravar e transferir para o Estratégia, transferir para o curso, usando o FTP. Porque o arquivo é muito grande, são gigabytes, então eu posso usar o FTP. Sendo que hoje em dia existem serviços muito mais modernos, mais amigáveis para fazer isso. Eu posso compartilhar um link de uma pasta do Dropbox, do OneDrive, da nuvem. Então existem hoje muitas funcionalidades aí para esse tipo de transferência de arquivo, beleza? Mas o precursor, o que é gratuito, é público, né? Público na internet, é aberto, é o FTP. Então o gabarito é letra D de delta. Lembrando que o HTTP é usado para acessar páginas web. Se quiser anotar, aproveita o embalo. HTTP para acessar páginas web. O DHCP para automatizar o processo de ingresso da máquina à rede. Quando eu quero ligar um computador, ele precisa obter um IP. Aí ele obtém um IP com o DHCP. É como se o nosso computador cliente enviasse uma mensagem, né? DHCP, me arruma um IP. Aí ele vai ver um IP disponível, que vocês sabem que não podemos ter duas máquinas com o mesmo IP na mesma rede. O IP é o endereço exclusivo de uma máquina na rede. Então o DHCP que vai gerenciar os IPs. O IP é um protocolo muito voltado para endereçamento, né, para entrega dos pacotes entre redes. É o objetivo dele, levar uma informação de uma máquina para outra. E o SMTP é para transmissão de correio eletrônico, né? Simple Mail Transfer Protocol. É o principal protocolo para transmissão de correio eletrônico. Então o gabarito aí, gente, é letra D de delta. Beleza? Lembrando que a sigla representa File Transfer Protocol. Ok? Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 6. Provinha do TRT de São Paulo. Considere hipoteticamente que um analista possui uma apresentação gerada pelo Microsoft PowerPoint 2010. Aí, gente, sinceramente, do 2007 em diante não faz diferença esse assunto, porque do 2007 em diante as extensões do Office passaram a ter um quarto caractere, que é o X, por padrão. O que era DOC virou DOCX, o que era XLS virou XLSX, e o que era PPT virou PPTX. Então, o analista possui um arquivo denominado trtsp.pptx e ele deseja que essa apresentação seja salva em um formato de autoapresentação. O que é essa autoapresentação? Vocês já receberam algum arquivo do PowerPoint que quando você dá um duplo clique, ele já abre direto, ele não abre PowerPoint não, ele abre direto a apresentação, aí você vai dando Enter, Enter, vai passando a apresentação e no final ela encerra e já fecha. Esse é um arquivo de autoapresentação. Esses arquivos possuem extensão PPS. PPS, gabarito letra D de delta, né? O Xzinho foi acrescentado a partir de 2007. Então, PPSX. É muito comum a gente ter questão de concurso abordando a diferença do PPTX, que é o padrão, para o PPSX. Então, o PPTX é o padrão. Quando eu dou um duplo clique, ele abre o PowerPoint para você poder editar a apresentação. Dentre outras coisas, você pode apresentar, mas ele abre para edição. O PPS, ele não abre para edição por padrão. Ele já inicia a apresentação. É a ideia da autoapresentação.
Então vejam, nesse formato basta dar um duplo clique no nome do arquivo para que o conteúdo seja exibido automaticamente e a transição dos slides possa ser configurada com cliques no mouse ou através de teclas do nosso teclado. O formato que permite isso é PPS-X. Agora, se cair uma questão na prova perguntando se a gente pode editar um PPS-X, é uma pegadinha. Por quê? Eu não posso dar um duplo clique nele, senão ele já executa. Mas se eu fizer o caminho inverso, se eu entrar no PowerPoint, clicar em arquivo, abrir e selecionar o arquivo, aí eu consigo editá-lo. Beleza? Então o PPS ele é editável, mas por padrão ele é de autoapresentação. Para eu editá-lo eu tenho que fazer o caminho inverso. Arquivo, abrir e seguir o passo a passo lá para achar o arquivo e poder abrir. Beleza? Então a questão número 6, gabarito é letra D de delta. Poderia ser letra A, poderia ser letra D, né? Os arquivos do PowerPoint, eles podem terminar, todos os arquivos do Office, podem terminar com X ou com M. O que o X representa? Que não há macros. O que o M representa? Que está habilitado para macros. Macros são, para alguns, recursos mais avançados, que vão permitir programar determinadas situações. Programar no sentido de automatizar tarefas. Eu posso criar macros no Word para já inserir o cabeçalho da empresa, para já formatar um texto. Macros são automatização de tarefas. Eu posso criar macros no Excel com novas fórmulas, com novas funções. E no PowerPoint também é possível criar macros. Beleza? POT é a extensão de modelo. Template, ok? Se eu tiver um arquivo que já tem uma estrutura e eu quero usá-lo para criar uma nova apresentação, eu posso salvá-lo como POT. Aí ele vira um arquivo de modelo. É importante na prova você saber o padrão, o modelo, conhecer os formatos de arquivo, né? Então, por exemplo, no Word, qual o padrão? DocX. De modelo, .x, com T de tango, de modelo, template, .x. E no Excel, o padrão é XLS. O modelo, XLT de template, XLTX. Se for XLTM, habilitado para macro. Beleza? X ou M no final, sempre variando aí. O M indicando que está habilitado para macros. O problema é que existe um vírus chamado vírus de macro. Então, quando a gente abre um arquivo que tem a extensão M, ele pode ter macro. Se ele pode ter macro, ele pode ter vírus. Aí você tem que tomar cuidado e confiar ou não naquele arquivo. Se foi uma pessoa que fez, que é próxima e tal, eu sei que ele tem macro, então beleza. Mas se alguém me manda um arquivo com macro por e-mail, eu não conheço a pessoa, o que eu vou fazer? Descartar o e-mail. Eu não vou abrir o arquivo porque eu vou estar correndo risco. Beleza? Vamos que vamos. Questãozinha número 7. Considere a seguinte planilha elaborada no Microsoft Excel 2013 em português. Na célula F3 foi escrita a fórmula igual a F2 mais E3. Então, na F3, 75, é igual a F2 mais E3. É como se fosse o acumulado mais aquele valor. Ao arrastar o seu conteúdo pela alça de preenchimento, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar essa fórmula. Ou seja, na F3 está F2 mais E3. Quando eu copio para F4, vira o quê? F3 mais E4. Quando eu copio para F5, vai sempre incrementar a linha quando eu arrastar para baixo. Então vai ficar F4 mais E5. F6. F5 mais E6. E o F7? Vai ser o F6 mais E7. Ele quer saber o valor de F7. Ou não, ele quer saber o valor de todas, do F4 até F7.
Então vamos lá. É sempre a de cima mais a do lado. 75 mais 125, 200. 200 mais 98, 298. 298 mais 32, 330. 376. Então, 200, 298, acabou a questão, gabarito letra A. 330, 376. É um procedimento de cópia lógica, né? Ele vai, ao arrastar pela alça de preenchimento, que é copiar a célula para baixo, ele vai incrementar as linhas. Para baixo aumenta a linha, para cima diminui a linha. Para a direita aumenta a letra, para a esquerda diminui a letra. Sempre que você estiver arrastando pela alça de preenchimento, você vai estar copiando. E o padrão do copiar é o quê? Incrementar ou decrementar, ajustar as linhas e colunas. Beleza? Então, gabarito da questão número 7 é letra A de alfa. Vamos que vamos. Questãozinha número 8. Com relação ao protocolo IP, é correto afirmar... Galera, o IP tem a ver com o endereçamento da máquina, né? Cada computador vai ter que ter um IP exclusivo na rede. Então veja, todos os computadores de uma determinada rede têm o mesmo número IP. Essa está errada. Cada computador vai ter que ter um IP exclusivo. E letra A errada. O IP, cada IP é o endereço de um recurso da rede. Beleza? As máquinas de uma mesma rede, elas têm o mesmo prefixo de IP. Mas o sufixo vai ter que mudar. O IP é um endereço numérico. Na letra B, o IP é formado por 128 bits. Está errado. O IP tem 32 bits. O IP da versão 4 é o IP originário da internet. O IP versão 4 tem 32 bits. O que você pode fazer aí é acrescentar a informação de que 128 bits é o IP versão 6. Para quem não conhece, o IPv6 é relativamente novo, deve ter só uns 15 anos, é o sucessor do IPv4. 32 bits só permitia endereçar 4,3 bilhões de endereços. E para a internet, né, que cresceu tanto, isso foi criado na década de 70, finalzinho da década de 70, a internet cresceu tanto que o homem teve que projetar uma nova versão, com uma maior quantidade de endereços. Então 128 bits é a versão mais atual. Existe IPv4 e IPv6, 32 e 128 bits. Então a letra B está errada. Ou você troca o IPv4 por 6, ou você troca o 128 por 32. Beleza? Para corrigir a questão. Letra C. Geralmente, os dois primeiros bytes... O que são os dois primeiros bytes? O ruim é que, como o concurso muitas vezes não cobra hardware, muita gente não sabe conceitos básicos de informática. Um byte corresponde a 8 bits. Dois primeiros bytes representam o quê? 16 bits. Então, olha o que ele está falando. Geralmente, os dois primeiros bytes do IP representam o número da rede, o prefixo. E os dois últimos, o número da placa de rede. Horroroso. Número da placa de rede não tem nada a ver com IP. Número da placa de rede é um endereço físico. Esse endereço físico não é o IP, ele é chamado de endereço MAC. Talvez vocês já tenham escutado falar no MAC address. O endereço MAC é um endereço de 48 bits e esse sim é um endereço físico. Por que eu digo físico? Porque ele não muda. Toda vez que você entra na internet, é comum o teu IP mudar. Agora, o endereço físico, o endereço da placa de rede não muda. É o MAC address, é o controle de acesso ao meio, endereço MAC. Então, é uma questão horrorosa. Agora, de fato, o prefixo do IP identifica a rede. Mas o prefixo nem sempre são os dois primeiros bytes. Pode ser só o primeiro, pode ser os dois primeiros ou podem ser os 3 primeiros. Quem define isso? A classe do endereçamento IP.
é um assunto um pouco mais avançado, não costuma cair para tribunais. Tudo vai depender do edital, mas esse papo de classe de endereçamento IP é legal para quem está estudando para a Polícia Federal, para quem está estudando para os concursos da área fiscal, aí tem que conhecer tudo sobre IP. Agora, galera que vai fazer TJ, pode ficar mais tranquilo. Embora o CESP adore a parte de redes, internet, né, não é muito comum cobrar questão perguntando classe de endereçamento IP. Mas se cair, também não é difícil. Existem, na internet, a gente usa classe A, classe B e classe C. Na classe A usa o primeiro octeto, na classe B usa os dois primeiros, A, B, e na classe C os três primeiros. Então a afirmativa está errada, por quê? Geralmente os dois primeiros bytes representam o número da rede? Não. Pode ser que seja de classe A, de classe B ou de classe C. Pode ser que use 1, 2 ou 3. Você deve estar com dúvida, mas essa é uma alternativa errada, relaxa. Sabesp, mas é uma alternativa errada. A gente vai continuar lendo. Como é que identifica a classe? Aí tem toda uma teoria por trás disso, gente, que não cabe nessa aula de revisão, porque é um assunto complexo e levaria muito tempo. Mas já sinaliza aí que existe um assunto de classes de endereçamento IP, né? Existe esse assunto. Existe assunto de máscara de rede, que ainda é mais complexo que as classes. Tá bom, tá bom. Vamos lá, letra D. Para a formação do endereço IPv4, todas as combinações são possíveis, não havendo números de IP inválidos. Errado, galera. Por quê? A gente pode ter 4 grupos de dígitos, né, que é o WXYZ, 4 octetos. Cada octeto pode variar de 0 ao quê? A 255. Agora eu não estou entendendo nada. Vamos lá que eu vou ajudar. Eu nunca vou poder ter um IP, por exemplo, vamos colocar aqui 157.122.300. 5. Impossível. Eu nunca vou poder ter um número maior que 255. Os números separados por pontos podem variar de 0 a 255. Beleza? Isso é o mais básico que eu tenho para falar acerca de endereço. Então não é qualquer número, não pode ter 900, não pode ter 300. O limite é o 255. Com isso, gente, a resposta é a letra E. E vai me forçar a falar das classes, né? Se o valor do primeiro byte for um número entre 128 e 191, então teremos um endereço IP de classe B. Galera, a resposta aqui é a letra E, e eu vou ter que ser forçado, por conta dessa questão, a explicar as classes de endereçamento IP. Essa é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Tomara que caia. Tomara que caia mesmo, porque se cair você vai ficar feliz. Vamos lá. Se eu coloco um IP aqui, 200.579. Se eu coloco um IP aqui, 10, 30, 25, 192, 168, 01. Então eu inventei alguns IPs e a gente vai ter que classificar, beleza? Como é que funciona isso? Esse assunto caiu na Polícia Federal no último concurso de 2019, que foi do CESP, né? Indiretamente, mas caiu, porque perguntava se era possível acessar uma máquina da internet usando o IP privado. É um assunto que era também mais complexo aí do IP. Bom, vamos lá. Classes. Classe A, B e C, usadas na internet. Classe D e classe E não costumam cair, porque a classe D é para uma transmissão em multicast e a classe E foi reservada para o uso futuro. Só que o uso futuro passou e a gente não usa. Agora, como é que eu sei se o IP é de classe A? Sempre eu vou ter que olhar apenas para o primeiro. O primeiro é que determina a classe. Então, o primeiro número do IP determina a classe.
Se o primeiro número variar de 1 até 126, o IP é de classe A. Se variar de 128 até 191, o IP é de classe B. Se variar de 192 até 223, o IP é de classe C. Esses valores, eles são memorizados. Decoreba, o que mais tem em concurso público é decoreba, gente. Então, ó, de 128 a 191 é classe B. 200 é classe C. De 192 até 223, classe C. 10, 30, 25, 10 está na classe A. 10 é classe A. E o último, 192, também é classe C. Então, como é que eu identifico a classe? Eu olho o primeiro octeto. Eu só olho o primeiro número do IP. Está muito difícil. Daí que você percebe a necessidade de estudar informática de fato para concurso. Porque ainda tem muita gente que leva a informática tipo, um concurso para o TJ. Muita gente que vai disputar o concurso é bacharel em Direito. E aí o cara só quer estudar Direito. Pessoal, caem muitas questões de informática? Não. Mas 5 questões te colocam dentro da vaga. Esse é o ponto hoje em dia. Não dá para desprezar uma matéria. Muito importante lutar por cada ponto. Quando as provas são da FCC, tribunais normalmente têm 3 questões. Quando são do SESP, tem umas 5, 6, depende da prova. Mas assim, cada ponto é importante. Isso faz a diferença. A diferença entre o aprovado e o classificado. Passar no concurso é fácil, estar classificado dentro das vagas que é difícil. Então, a gente tem que estudar cada vez mais. Quem copiou isso no caderno deve estar achando meio estranho. Por quê? Não tem 127, não tem mesmo, não tem 0. E os números maiores que 223 são das classes D e E que a gente não usa na internet. Então, o endereço de uma máquina na internet não pode começar com 0, não pode começar com 127 e não pode começar com números maiores que 223. Tem explicação para tudo isso. Mas as explicações tomam tempo. 0 é um número que não é usado, porque normalmente é a inicialização da placa de rede. Então, antes de entrar na rede, a placa está com 0. 127 é o endereço que a gente chama de loopback. Um endereço para teste, para eu testar a placa de rede, ver se ela está funcionando. Então, esses endereços não são usados na internet, 0 nem 127. E de 224 em diante, são as classes D e E que também não são usados na internet. Então, o primeiro número vai poder ser da classe A, B ou C. Beleza? Copia, dá um print na tela, tira uma foto. Eu vou apagar. Pausa. Isso aí. Apaguei. Agora voltando para a questão. Se o valor do primeiro byte estiver entre 128 e 191, beleza. O endereço IP é de classe B. Essas classes só existem para o IPv4. No IPv6 a gente não tem esse esquema de classes. Beleza? Então o gabaritozinho é o que? Letra E de eco. É difícil essa. É normal ter uma questão difícil na prova, gente. É normal. E aí valoriza quem estuda, né? Vocês têm que estudar em primeiro lugar. Não consigo. Mas tem que tentar, pode não conseguir, mas você tem que estudar como se estivesse buscando o primeiro lugar. Vamos lá, questão número 9. Durante a edição de uma monografia no Word, o usuário do aplicativo clicou sobre o ícone para mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação. Então ele clicou num ícone que a gente tem lá na guia, página inicial, no grupo parágrafo, né? Que é o botão chamado mostrar tudo. E o que esse botão fez? Ele mostrou bolinhas entre as palavras, representando o espaço. Ele mostrou o símbolo do Enter, né, representando o final do parágrafo. E qual era o detalhe aí, gente? O que é essa linha pontilhada? Cara, essa questão também foi muito pegadinha, muito difícil. Por quê? No Word, se você apertar a tecla Ctrl D de delta, faz isso. Você vai ver que vai abrir uma caixa de diálogo de fonte.
E nessa caixa a gente tem 7 efeitos que precisam ser conhecidos. Taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, todas em maiúsculo, versalete e oculto. A gente explica todos, a diferença deles, né? Taxado é com uma linha no meio, taxado duplo são 2, sobrescrito, subscrito. Vale a pena conhecer todas. Agora, o efeito oculto a gente normalmente ignora, porque o oculto ele faz o quê? Ele faz com que o texto suma do documento, de modo que você, ao imprimir, não vai ter aquele texto no papel. Qual é o objetivo? Sei lá, cara, um cliente teu não aceitou uma cláusula de um contrato, aí você não quer apagar porque o outro cliente vai aceitar, então você oculta, imprime e depois tira o oculto. Seria um exemplo. Mas o nome do botão é mostrar tudo. Quando você clica no mostrar tudo, ele mostra os caracteres não imprimíveis. O espaço é um caractere, porque armazena, corresponde a um byte, mas ele não vai ser impresso. Então espaço, tab, enter, são todas marcas de formatação, caracteres não imprimíveis. E o texto oculto está dentro de tudo, gente. Então quando você clica em mostrar tudo, ele exibe o texto oculto. E a característica é que ele fica pontilhado. Então a resposta da questão número 9 é letra E, texto oculto. Muita gente perdeu esse pontinho aí na prova do TRT de Pernambuco. Beleza? Letra E de eco. Questãozinha número 10. Acerca da certificação digital, assinale a opção correta. Letra A. Normalmente, cada certificado inclui a chave pública referente à chave privada de posse da entidade especificada no certificado. Galera, essa é a resposta. Quando a gente adquire um certificado digital, o certificado digital ele trabalha com chaves criptográficas assimétricas. Então existe uma chave pública e uma chave privada. A chave pública eu posso distribuir, a chave privada fica de posse da entidade especificada, a dona do certificado. Então o gabarito é o que? Letra A de alfa. Qual o erro das demais? Essa questão é a questão do CESP, hein? É múltipla escolha, mas é do CESP. Letra B. Certificado digital comprado não pode ser revogado? Gente, o que é revogar? Cancelar ele. Se eu perder meu certificado digital, eu tenho que me preocupar em revogar ele. Até para que eu possa adquirir um outro certificado e que ninguém use o meu. Eu não posso ser responsável por aquilo que eu perdi. Então eu posso revogar. Então, o certificado digital comprado, ele pode a qualquer momento ser revogado. Você só vai ficar triste que vai jogar o dinheiro fora. Um certificado digital hoje, com validade de 3 anos, custa em torno de R$400. Então, se tu perder, tu vai ficar triste. Letra C. É função da autoridade certificadora identificar e cadastrar usuários presencialmente. Galera, dentro desse assunto, que é certificação digital, está dentro de segurança da informação, a gente aprende que a infraestrutura de chaves públicas brasileira, ela tem a autoridade certificadora e a autoridade de registro. Para entender de maneira rápida, a gente pode fazer uma analogia. A autoridade certificadora é como se fosse uma fábrica. A autoridade de registro é como se fosse uma loja. Então, se eu tenho, por exemplo, que adquirir um certificado digital, eu não vou na fábrica. Se eu quiser comprar uma camisa, eu tenho que ir na loja. Quem faz o papel de cara crachá, quem recebe o usuário, é a autoridade de registro e não a certificadora. A certificadora, de fato, vai emitir o par de chaves. É como a fábrica. Mas quem entrega é a autoridade de registro. Então o erro da letra C é justamente esse. Letra D. No Brasil, adota-se um modelo de certificação hierárquica. A gente tem uma infraestrutura de chaves públicas e nela existe uma única C raiz, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o IT. Por isso a letra D está errada. Existe um modelo de certificação hierárquica com uma única raiz no Brasil, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, IT. Serpro, Serasa, CertSign são certificadoras autorizadas.
de primeiro nível, subordinadas à validação da AC Raiz. A AC Raiz assina o certificado digital dessas empresas, para que elas possam ser autoridades certificadoras no Brasil. Ok? Então a letra C, a letra D está errada porque não há várias raízes, há uma única raiz. E essa raiz é o IT. Letra E. A utilização de certificado digital em documentos ainda não dispensa apresentação física. Está errado, né, galera? Porque se você quiser hoje consultar uma certidão, você pode pegar certidões aí nos sites dos tribunais, você pega certidões de antecedentes, certidões, né, nada consta, certidão de quitação eleitoral, isso tudo você pega digitalmente no site. Então, assinaturas digitais têm, entre aspas, eficácia probante, entre aspas, validade jurídica, ok? Então, gabarito da questão, letra A de alfa. O erro da letra E é o não. Ainda não? Está errado. Inclusive, por exemplo, a pessoa chegou lá com uma certidão impressa da internet. O servidor público não tem nem que dar fé pública. Ele não pode nem colocar lá um confere com original, porque ela já é original. Esses documentos assinados digitalmente, eles não podem ser autenticados em cartório, eles não podem ser, autenticados pelo servidor público, né? Que o servidor público ele tem fé pública para autenticar um documento na hora que você entrega o documento para ele dentro daquela repartição. Então, o documento exige original. Beleza, você apresenta o original e o servidor público lá dá fé pública para você não precisar levar um documento autenticado, mas você tem que levar o original e a cópia. No caso dos documentos assinados digitalmente, não há necessidade nem de levar... O documento já é original, já é a cópia, e aí o servidor público não dá fé pública, ele não precisa. Beleza? Questão número 11. Prova do Banco do Nordeste. Situação hipotética. Foram realizadas duas pesquisas na web. Duas pesquisas na web por meio do Google. Mais uma questão de Google, hein? Na primeira, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site _BNB. A gente já viu que pode ter expressão file type, in URL, in text, in title. Essa expressão site é para procurar somente dentro do site. Por exemplo, eu quero procurar Renato no site do Estratégia. Então, eu posso colocar Renato, espaço, site, estratégia concursos.com.br. Aí eu coloco estratégia.com.br. Tem que colocar o endereço certinho. Aí eu vou estar restringindo a busca a esse endereço. Legal. Na segunda, inseriu-se na caixa de pesquisa, só que se vocês observarem direitinho, essa expressão agora está com espaço. E a pergunta é justamente essa. Em ambos os casos, os resultados obtidos serão exatamente os mesmos? Galera, a questão está errada. Por quê? Não pode ter o espaço. Tem que ser junto. Olha o detalhe. Não pode ter espaço. Esses comandos, eles têm que ser necessariamente com letra minúscula. A palavra que você está procurando pode ser com letra maiúscula ou minúscula. Tipo, esse Renato aqui não importa. Pode ser maiúsculo, minúsculo, pode estar com acento, sem acento. O Google ignora isso. Mas o comando tem que ser necessariamente com letra minúscula. E não pode ter espaço entre o comando e a palavra que venha referente àquele comando. Por isso, a questão número 11 está errada. Beleza? Questãozinha número 12. Nossa última questão, galera. Prova da Polícia Rodoviária Federal. As versões mais modernas dos navegadores Chrome, Firefox e Edge reconhecem e suportam em instalação padrão os protocolos de internet FTP, SMTP e NNTP. Horroroso. Por quê? Os navegadores, eles reconhecem os protocolos que cabem na URL. Quando você tem um endereço para digitar, você tem uma URL. E a URL tem uma sintaxe, que é protocolo, //, e aí você bota o endereço, né, o caminho,
o domínio, enfim, tem toda uma sintaxe. Domínio, dois pontos, porta, barra caminho, barra recurso. Seria a sintaxe completa. Quais são os protocolos que cabem aqui? Normalmente HTTP, dois pontos, barra, barra. Pode ser HTTPS, dois pontos, barra, barra. O FTP pode também, dois pontos, barra, barra. Pode até usar o file, dois pontos, barra, barra. Também tem o mail-to, dois pontos, barra, barra. Esses formam URL. Agora, SMTP, gente, é usado no Outlook, é usado no Thunderbird. O SMTP é um protocolo para transferência de correio eletrônico do cliente para o servidor, do cliente para o servidor. Então, SMTP não é usado no navegador, por isso a questão está errada. E o NNTP? NNTP, gente, é um protocolo de 20 anos atrás que era usado para acessar newsgroup, grupos de notícias. Nesses newsgroups, eles eram cadastrados, esses endereços, no Outlook, no Thunderbird. A gente não usava os navegadores para acessar news. A gente usava programas de correio eletrônico para acessar, para cadastrar os endereços dos grupos. Aí havia grupos de diversos interesses. Grupos de política, grupos de eletrônica, grupos de informática. Você se cadastrava e recebia notícias do grupo. Então a questão número 12 está errada. Você observa que as especificações do protocolo estão corretas. A questão é que os navegadores não utilizam esses protocolos. Por isso a questão está errada. Beleza? Galera, eu queria agradecer a participação de todos e, ao mesmo tempo, me colocar à disposição para dirimir qualquer dúvida. Eu tenho um perfil no Instagram, se vocês puderem me adicionar, é prof.renato da Costa, ok? prof.renato da Costa. Tem um canal no YouTube também que está com as aulas aqui do Estratégia, da parte de internet, que é muito importante. Se vocês quiserem conferir, quiserem assistir, a gente está sempre colocando alguma coisa no canal. No YouTube é só me procurar, Renato da Costa, vocês vão encontrar o canal. Se quiserem me seguir, fiquem à vontade, beleza? Um abraço para todos, bons estudos, tamo junto aí até a prova. Valeu!